Vasco da Gama. Olá, torcedores vascaínos, muito bem-vindos ao nosso canal. Infelizmente, o Vasco da Gama foi derrotado pela equipe do Internacional num jogo que tínhamos a obrigação de vencer, mas a equipe não se portou bem durante os 90 minutos. Teve até um começo que enganou um pouquinho a nós, 5 ou 6 minutos de um bom futebol jogado pelo Vasco da Gama. Tivemos a oportunidade, inclusive, de fazer o primeiro gol logo no início e acabou não se concretizando a oportunidade. O Bahia acabou chegando atrasado depois de um chute do Verratti e que o Rocher deu rebote, a zaga conseguiu neutralizar. A partir dali, o Internacional dominou completamente as ações da partida. O Vasco da Gama perdido em seu meio-campo, uma partida muito ruim dos seus principais jogadores, principalmente o Payet, que não conseguia achar seu espaço em campo, o Paulinho muito apagado, Gabriel Peck mais uma vez não fez uma boa partida, o Verratti tendo que sair o tempo todo da área para vir buscar jogo no campo de defesa, fugindo muito das suas características, isso prejudicando muito a atuação do argentino Pablo Verratti. Enfim, o Vasco da Gama fez uma partida muito ruim durante toda a primeira etapa. Ficou acuado em seu campo de defesa, onde o Internacional dominou plenamente as ações. E só não saiu com o resultado mais elástico do primeiro tempo, saiu vencendo por apenas 1-0, porque o Valencia estava impedido em um dos lances que ele marcou, e o Léo Jardim salvou uma bola também do Valência, que entrou sozinho no meio da zaga, poderia ter feito o segundo gol da equipe do Internacional. Uma equipe apática, completamente dominada no seu setor de meio campo, sem força ofensiva e dando muito espaço para a equipe do Internacional jogar. Alan Patrick deitou e rolou no primeiro tempo. O gol, inclusive, ele recebe uma bola na entrada da área, tem a liberdade de pensar no que vai fazer, dá um totozinho na bola, o Maurício entra entre os zagueiros do Vasco da Gama e, na saída do Léo Jardim, dá uma pancada para o gol e acaba fazendo 1-0. Então, um primeiro tempo realmente que me lembrou os times do Maurício Barbieri. Uma equipe completamente apática, sem vontade nenhuma de jogar futebol, muito mal posicionada dentro de campo e que dava a bola para o adversário jogar. O Vasco praticamente no primeiro tempo dava a bola para o adversário, rifava a bola e não tinha objetividade nenhuma dentro de campo. Segundo tempo vem, o Vasco melhora, muda a atitude, algumas alterações, Alex Teixeira vem para o jogo, o Vasco muda no segundo tempo, mas mesmo assim, na verdade, o Alex Teixeira entrou no decorrer, não foi no intervalo. O Vasco mudou somente a postura no intervalo. Volta melhor, briga, tem algumas oportunidades, a torcida vem junto, reacende o caldeirão, mas num lance de contra-ataque, onde mais uma vez o Vasco deu espaço, o Léo falhou, o Valência acabou entrando na frente do Léo Jardim para fazer o segundo gol. A partir dali, o Internacional controlou plenamente as ações da partida. O Vasco tentou de maneira desestruturada chegar ao gol do adversário. Houve aí sim as alterações, o Praxedes saiu, entrou o Alex Teixeira, tentou dar uma nova movimentação para essa equipe do Vasco da Gama, mas foi mais na base da vontade, mais na base da dedicação e do coração. Taticamente, o Vasco não acrescentou nada à partida, foi muito mal durante os 90 minutos. No final do jogo já foi meio que pro abafo, conseguiu o seu gol aos 39 da segunda etapa, num cruzamento pelo lado esquerdo, o Eric Marcos acabou cruzando na cabeça do Alex Teixeira, que dentro da pequena área acabou diminuindo. O Vasco, a partir dali, continuou na pressão, mas acabou tendo dois jogadores expulsos. Né? O Paulinho foi expulso e logo depois também o Eric Marcos, que entrou no segundo tempo, expulso também, ambos por tomar dois cartões amarelos. Uma situação muito ruim para o Vasco da Gama, permanece na zona de rebaixamento. No próximo domingo, enfrenta a equipe do Goiás fora de casa, onde não pode negociar, tem que vencer de qualquer jeito. O adversário vencendo o Vasco da Gama pode piorar ainda mais a nossa situação e o Vasco da Gama pode entrar aí num espiral aí, começar a descer de uma tal maneira que será difícil de recuperar. Então, domingo
é um divisor de águas. O Vasco precisa, mesmo jogando fora de casa, ir para dentro do adversário, colocar a faca nos dentes e encarar o Goiás de igual para igual. Precisa vencer. Infelizmente, com a vitória, o Inter deu uma distanciada. O Santos está jogando agora, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, já vai vencendo por 1-0. Com isso, o Vasco vai perdendo uma posição, ou seja, uma rodada catastrófica para o Vasco da Gama. Precisa acordar, precisa melhorar. Ainda faltam 9 rodadas, ainda há chance de se recuperar, mas é preciso ter postura, é preciso realmente querer. E no jogo de hoje, pelo menos, o Vasco da Gama não quis mostrar um bom futebol, jogadores muito apáticos dentro de campo e foram inteiramente dominados pelo adversário. O Vasco da Gama está brincando com a sorte, o Vasco da Gama, que havia melhorado um pouco com o Ramon Dias, né, no jogo de hoje voltou a apresentar velhos defeitos que assustam o torcedor. Agora é aguardar o final de semana e esperar que o Vasco se recupere, consiga uma boa vitória diante do Goiás, para que a gente possa se acalmar na competição, porque o jogo de hoje foi para esquecer. Eu sou o Ricardo França, para o canal Vasco 10.